Boa noite. Após perdas históricas com corrupção, Petrobras anuncia lucro de 5 bilhões de reais. Professores da rede estadual de São Paulo decidem manter a greve, que já dura 64 dias. Prefeitura anuncia reforma em calçadas e o cidadão deve pagar a conta. Luto no mundo da música. Morre a lenda do blues, B.B. King. Professores estaduais decidem manter a greve da categoria aqui em São Paulo. Depois de assembleia na Avenida Paulista, eles saíram em passeata pelas ruas da cidade. Professores em greve encerraram a manifestação desta sexta-feira aqui em frente ao prédio da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, onde a categoria fez um protesto para exigir que os dias parados, descontados do contra-cheque, sejam pagos como determinou a última decisão da Justiça. Mais cedo, os professores em assembleia na Avenida Paulista decidiram continuar a greve, que já dura mais de 2 meses. Depois eles seguiram em passeata, bloqueando a Brigadeiro Luiz Antônio e depois a 23 de maio no sentido do centro. Segundo o sindicato, 45 mil professores participaram da passeata. A Polícia Militar fala em 1.800 pessoas. Os professores querem um aumento escalonado de 75% para equiparar o salário deles ao de outras carreiras de nível superior do Estado. Mães que perderam os filhos em maio de 2006 nos ataques do PCC em São Paulo participaram de um ato ecumênico na Praça da Sé, no centro da capital, para lembrar as vítimas de diversos tipos de crime. Faz 9 anos que a dona Débora busca justiça. Eu sou a fundadora do Movimento Mãe de Maio. Depois de uma depressão de 40 dias em cima de uma cama, meu filho apareceu para mim e mostrou para mim: mãe, não vem para onde eu tô, mas sim, mãe, sai e luta dos que estão vivos, porque do meu filho é só justiça e é o que eu estou fazendo. O filho da dona Débora foi uma das vítimas de maio de 2006. Na época, quase 500 pessoas morreram em uma série de ataques promovidos por membros da facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, e também por policiais civis e militares. Muitas das vítimas eram jovens civis pobres, negros e da periferia. Neste ano, o ato homenageou também mães que perderam seus filhos em outros estados. A dona Deise, do Rio de Janeiro, até escreveu um livro sobre o filho. A dor é única, né? A dor da perda, não existe ex-mãe para uma mãe que perde um filho. Foi às 4 horas da tarde que o movimento Mães de Maio se reuniu na Praça da Sé. A organização estima que mais de 1.000 pessoas durante toda a tarde ouviram os relatos das mulheres que perderam os seus filhos em 2006. Agora, às 7 horas da noite, todo o grupo se reúne para dar uma volta no quarteirão, pedindo justiça e segurança. Ao som deste bloco afro, o ato parou o trânsito. O movimento gritou palavras de ordem em frente à Secretaria de Segurança Pública e também para policiais militares. Só nos primeiros 3 meses deste ano, 185 pessoas morreram em supostas situações de confronto com a polícia. O Ministério Público paralisa investigação sobre lotações de transporte na capital paulista após a morte e a ameaça de 2 testemunhas. O PCC pode estar envolvido no caso. Apesar do medo, esse peroeiro resolveu falar, ainda que na condição de anonimato. Contaram quanto? 4 mil reais. E explicaram por que descontaram isso? Explicaram nada. E por que as pessoas não reclamam? Tem medo, né? Gente grande envolvida com isso aí. E ali tem tudo, tem polícia envolvida, PCC envolvido. Ali que a garagem tem tudo. Você vai lá, o que tem é viatura da Civil lá dentro, tudo junto. Ele diz que o desconto de 4 mil reais no pagamento mensal vai para a quadrilha denominada Primeiro Comando da Capital, que garante a segurança dos carros. Pra ver se alguém queima a lotação. Tipo, alguém vai roubar uma lotação, roubar os passageiros, ninguém vai no motorista roubar nada no motorista. Em entrevista à repórter Carla Rodeiro, este outro peroeiro revela que, além de segurança, a facção que age dentro e fora dos presídios paulistas também seria a dona do negócio. Ele não consegue comandar, porque tem alguém que toma conta cá fora, ele só
né? A família dele cuida para ele, ou tem um laranja que cuida para ele. Na maioria das vezes também não é no nome dele, ele é dono porque ele comprou, mas tem alguém que cuida. E ele está preso? Ele está preso. Em fevereiro, um perueiro da Zona Leste foi assassinado. 2 meses depois, em abril, um outro foi espancado. Eles tinham tentado fazer denúncias sobre problemas internos das garagens, como, por exemplo, a suposta falta de pagamento aos motoristas. O desfecho dos 2 casos paralisou as investigações aqui no Ministério Público Estadual sobre 9 companhias de lotação da capital paulista. O objetivo era identificar se houve fraude nos contratos com a prefeitura e se essas empresas eram usadas para lavar dinheiro do crime organizado. Este advogado representa centenas de perueiros que se dizem extorquidos e ameaçados. Ele próprio conta que já foi até jurado de morte. Tanto é que hoje, lamentavelmente, eu tenho que ser conduzido ao fórum com segurança e meu escritório não veio sem policiais. O senhor anda escoltado? Infelizmente. O senhor suspeita de associação desses diretores com o crime organizado? Ainda não se conseguiu fazer essa ligação direta. O que a gente sabe é que eles utilizam, sim, de uma sigla, né, para que as pessoas fiquem amedrontadas. Então a gente sabe que isso acontece mesmo. De acordo com os perueiros ouvidos pela reportagem da TV Gazeta, além de bandidos, há também o envolvimento de políticos no comando das garagens de micro-ônibus. Um dos exemplos é o próprio Milton Leite, né? Deputado. O deputado Milton Leite. Ele fazia várias vezes reunião com os cooperados. Então, qual o interesse ele tinha de só ele fazer reunião? Tem carro no sistema. Com laranja. Com laranja. Final de ano, às vezes, faz até festa lá, churrasco. Quando ele vai, a garagem nem funciona direito. Mas não pode nem entrar. Sei lá, alguma coisa ele tem envolvido no transporte. No mês que vem, a Prefeitura fará uma nova licitação do transporte público do município. Questionado, o prefeito Fernando Haddad diz que desconhece este problema das lotações. Aqui o senhor vê essa questão de vários perueiros reclamando de pressão, se eles reclamam de envolvimento do crime organizado, de qualquer coisa envolvida? Eu desconheço essa matéria. Em nota, a SP Trans afirma que a Prefeitura celebra contratos com pessoas jurídicas regularmente estabelecidas e que segue as diretrizes legais vigentes. Também em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que investiga, junto com o Ministério Público, a morte de um dos autores da denúncia de conluio entre as empresas para a nova licitação de transporte público na capital e que não há comprovação de que a investigação esteja paralisada. Também em nota, o deputado Milton Leite Filho, do DEM, esclarece que seu apoio às cooperativas se limita à defesa de pedidos e interesses da categoria e não das empresas. Carga de componentes eletrônicos avaliada em R$800 mil é roubada em Campinas, no interior do estado. O crime aconteceu ontem à noite. O caminhão seguia do aeroporto de Viracopos para uma fábrica em Campinas. Foi o 4º roubo desse tipo em menos de 10 dias na região. Somados os 3 casos, os valores atingem R$1.600.000. O crime aconteceu em um dos acessos à Via Anhanguera e durou menos de 10 minutos. Cerca de 10 criminosos armados com fuzis renderam o motorista e os seguranças particulares que faziam a escolta da carga. Segundo a polícia, o bando atravessou a carreta na pista e ainda assaltou outros motoristas. Mensalão petista. Supremo Tribunal Federal autoriza a prisão domiciliar para o ex-deputado do PTB, Roberto Jefferson. O ex-deputado foi condenado a pouco mais de 7 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi preso em fevereiro do ano passado e cumpre pena em regime semiaberto em uma prisão em Niterói. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a apreensão do governo Dilma com a chegada do pacote do ajuste fiscal ao Senado. Encerrada a batalha da Câmara, a guerra do ajuste fiscal do governo passa a ser travada no Senado a partir da semana que vem. Dilma Rousseff e seus operadores políticos estão muito apreensivos. Na Câmara, a votação foi como uma gangorra, com altos e baixos. A presidente acabou conseguindo quase tudo o que queria, mas precisou da ajuda da oposição, houve muita traição das bancadas governistas. E no final, os deputados ainda atravessaram na traqueia da presidente a mudança no cálculo da Previdência Social. O receio é de que no Senado o brinquedo seja outro. Em vez de gangorra, um imenso tobogã bastante inclinado. Deve-se esse receio à forma pouco amistosa com que Renan Calheiros tem tratado o governo. De uma hora para outra, investigado no Supremo Tribunal Federal, com suspeita de envolvimento no escândalo da Petrobras, Renan se transformou numa espécie de aliado da onça. Ele critica abertamente o ajuste de Dilma. Ele fala que não é propriamente um ajuste fiscal, é um ajuste
trabalhista feito só para suprimir direitos de trabalhadores. O governo, evidentemente, não assiste passivamente essa movimentação de Renan. O governo tenta mobilizar a sua infantaria, mas é tudo muito mais difícil para um governo fraco como esse governo de Dilma Rousseff. A presidente convocou para este domingo uma reunião com os seus ministros econômicos no Palácio da Alvorada. Ela quer discutir os cortes orçamentários que o governo vai ter que anunciar nos próximos dias. Coisa pesada, coisa de 65 bilhões de reais. Tenta-se criar uma atmosfera de chantagem. É como se o governo dissesse para os senadores: olha, o buraco é esse, mas pode se tornar muito maior se vocês não nos entregarem o ajuste fiscal. Esse corte, que é hoje de 65 bilhões, pode muito bem chegar a 80 bilhões de reais, o que seria uma tragédia para uma economia como a do Brasil, que já está paralisada. Nesse contexto, Lula foi almoçar com Renan Calheiros ontem. Imaginou-se que ele fosse ajudar a presidente da República. Mas Lula, numa conversa a portas fechadas, testemunhada por outros 2 senadores, acabou concordando com várias das críticas que Renan faz ao governo. Lula se comportou como uma espécie de São Jorge, que foi salvar a donzela e acabou casando com o dragão. Boa noite. Petrobras divulga balanço do primeiro trimestre de 2015. A companhia anunciou que lucrou entre janeiro e março deste ano 5 bilhões e 300 milhões de reais. O resultado é o primeiro da nova diretoria que assumiu a estatal. No último trimestre de 2014, a Petrobras registrou um prejuízo de 26 bilhões e 600 milhões de reais. As perdas foram influenciadas por casos de corrupção. O drama dos imigrantes africanos continua no mar Mediterrâneo. Mais de 2.000 foram resgatados e desembarcaram em portos da Itália. Os refugiados foram salvos por navios militares italianos, alemães e britânicos. A Itália informou que em 2 dias, cerca de 3.600 imigrantes foram resgatados de barcos superlotados que faziam a travessia entre a África e a Europa. A crise de imigração ilegal se assemelha ao drama vivido pelos refugiados da Ásia que tentam fugir da pobreza e perseguição étnica. Os muçulmanos Rohingya saem de Myanmar e Bangladesh para buscar abrigo na Indonésia, Malásia e Tailândia, países que se recusam a aceitá-los. Barcos lotados são enviados de volta ao mar e abandonados. Um dos autores do atentado de Boston é condenado à morte. Foram mais de 14 horas de deliberação até o juiz do Tribunal de Boston anunciar que Dzhokhar Tsarnaev seria condenado à pena de morte em 6 dos 30 crimes em que tinha sido considerado culpado. Ao lado do irmão Tamerlan, que foi morto pela polícia, o jovem de 21 anos foi responsável pela explosão de 2 bombas na linha de chegada da Maratona de Boston, em abril de 2013. O ataque terrorista deixou 3 mortos e 264 feridos. Hoje, o juiz decidiu aplicar a pena de morte a Dzhokhar porque a decisão foi unânime entre todas as pessoas que integraram o júri. Porém, a data da execução ainda não foi definida. Prefeitura anuncia a construção e recapeamento de calçadas em 31 bairros de todas as regiões de São Paulo. E são os donos dos imóveis que vão pagar a conta. A Bike Repórter Renata Falzoni explica como as reformas irão funcionar. Em São Paulo serão construídos ou recapeados 1 milhão de metros quadrados de calçadas até o fim deste ano. 85% das obras serão pagas pelos próprios moradores, uma vez que é de responsabilidade destes o calçamento em frente às suas propriedades. Os moradores que não tiverem suas calçadas de acordo serão notificados. Caso não regularizem suas calçadas, receberão uma conta do serviço feito pela prefeitura. O valor estimado é de R$ 40 por metro quadrado, o que totaliza 40 milhões de reais a operação toda. Nossa atenção agora está nos 300 mil metros quadrados de ruas oficiais sem calçamento e mais 700 mil que estão em estado que coloca em risco a segurança do pedestre. O padrão usado é de concreto com piso tátil para facilitar a mobilidade dos portadores de alguma deficiência física. Obstáculos que refletem uma cidade feita para o automóvel continuam sem solução. É um muro, não é uma calçada normal. Eu tenho um problema muscular
Eu não consigo, eu tenho que atravessar a rua para subir para o outro lado. Aqui todo mundo vem, as companhias de água, de luz, telefone, eles quebram e malamente remenda. Para mudar isso aqui tem que ter um engenheiro e tudo isso onera, leva custos e a gente vai adiando. Mas eu sou favorável a que venha e mude, porque assim as coisas andam e assim os cadeirantes. E assim os ciclistas, e assim as mães com seus filhos, os idosos passam aqui melhor. E eu também. Hoje foi mais um dia típico de outono, com sol e um pouco de frio. Mas no final de semana as temperaturas sobem um pouco e não há expectativa de chuva. Vamos aos detalhes da previsão. O tempo fica mais aberto em São Paulo neste sábado. O céu continua com muitas nuvens, mas o sol aparece mais em relação aos últimos dias. Não há expectativa de chuva para nenhuma região e a sensação de frio pela manhã e à noite continua. No centro-oeste, máxima amanhã de 27 graus em Marília. No centro-norte, máxima de 30 graus em Ribeirão Preto. E a faixa leste paulista é a única na qual as temperaturas continuarão amenas, com máxima de 26 graus no litoral. Aqui na capital, o fim de semana será de sol entre nuvens, mas o tempo fica seco, máximas de 24 e 23 graus. E a semana começa com céu mais aberto e máxima também de 23. Operação Lava Jato. Justiça Federal manda bloquear 282 milhões de reais da empreiteira OAS. Com isso, os valores bloqueados de empresas envolvidas em corrupção na Petrobras já somam quase R$1 bilhão. Procurada, a OAS afirmou que não se manifestará sobre um processo em andamento. O grupo UTC do executivo Ricardo Pessoa, que foi detido na Operação Lava Jato, está em crise. Desde novembro, quando a ação foi deflagrada, a empresa já demitiu 15 mil dos 30 mil funcionários e devolveu metade da sede que ocupava aqui na capital paulista. Para tentar se recuperar, a empresa quer vender sua participação no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Após a Lava Jato, a UTC e outras 22 empreiteiras foram proibidas de participar de novas licitações da Petrobras e têm enfrentado dificuldades para conseguir crédito. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, no dia 28 de abril, a generosa turma do Supremo Tribunal Federal mandou de volta os empreiteiros, entre os quais o Ricardo Pessoa, para casa, com uma tornozeleira, não pode sair de casa, mas tirou da prisão, né? Com isso, muita gente poderosa ficou feliz, festejou, porque diz assim, o cara não tem mais aquele constrangimento da prisão, em casa não vai mais propor delação premiada. Pois é, o homem nessa semana assinou uma delação premiada e, como aperitivo, foi logo entregando Rosiana Sarney e João Vacari Neto. De forma preventiva, como quem acredita que vai aparecer mesmo a história das doações fajutas para a campanha do PT, o partido está batendo na tecla de que o PSDB e o DEM receberam juntos a mesma soma que o PT recebeu em doação. Aí tem o seguinte problema. É verdade, segundo, até agora nada foi provado contra o PT. Só que existem muitos depoimentos de delação premiada e muitas conexões feitas na investigação da Lava Jato que demonstram que pode haver uma relação entre o propinoduto da Petrobras e as verbas que foram doadas pelas empreiteiras que pagaram essas propinas legalmente à campanha da Dilma. Bom, da mesma forma que isso não foi provado ainda, também, ao que eu saiba, o PT não tem prova nenhuma de que o PSDB e o DEM tenham oferecido a essas empreiteiras alguma vantagem na administração para que elas doassem legalmente para esses partidos. O problema não é que a empreiteira doou para o partido e se essa doação é legal ou não. O problema é que isso caracteriza, se for provado, uma lavagem de dinheiro. E, por coincidência, hoje, o João Vacari Neto está sendo denunciado exatamente por fazer lavagem de dinheiro. No mesmo dia em que a Rosiméria Noronha também está sendo denunciada pelo Ministério Público. É essa a questão. E essa notícia que nós demos aqui, que a Folha de São Paulo deu, da má situação da UTC, certamente vai influenciar
no que o Ricardo Pessoa tem a dizer. Eu, se fosse algum investigador, não sou, eu não estou aqui para dar conselho para investigador nenhum, que eles são muito bons nisso, eu perguntaria só uma coisinha assim para começar. Como é que ele, um engenheirinho de carreira na OAS, conseguia chefiar um cartel, como a Polícia Federal, o Ministério Público disse que ele chefiou e o juiz Sérgio Moro está aceitando? Um cartel formado pela Camargo Correia, pela própria OAS, pela Odebrecht. Deve ter sido uma pessoa muito poderosa. E essa pessoa deve estar preocupada, né? Mas como eu não sou ele, eu não estou tão preocupado, vou gozar meu fim de semana, volto terça-feira, até lá, direto ao assunto. A seguir, luto no mundo da música. Morre aos 89 anos B.B. King. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse o nosso site. Sabe o que tem no Todo Seu de hoje? Uma entrevista com José Armando Vanucci visitando os bastidores de um programa de TV. E no musical, as garotas cheias de ritmo do grupo Barra da Saia, que eu adoro. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Estou aqui te esperando. Morre aos 89 anos B.B. King, o rei do blues. O guitarrista morreu em casa em Las Vegas. No início de abril, ele tinha sido hospitalizado com desidratação por causa de diabetes. B.B. se despede com 16 prêmios Grammy, mais de 50 discos em quase 60 anos de carreira. Considerado o maior guitarrista de blues da atualidade, Riley B. King nasceu em 16 de setembro de 1925, no Mississippi, Estados Unidos. No início da carreira, tocava nas ruas e em bares. Foi autodidata, nunca teve um professor. A carreira ganhou destaque quando foi contratado como DJ de uma rádio, onde ganhou o apelido que o eternizou, Blues Boy, ou B.B. Ele era apaixonado por seus instrumentos, tanto que enfrentou um incêndio durante um show para salvar uma de suas guitarras. O fogo teria começado numa disputa entre dois rapazes por uma garota. Depois desse episódio, as duas guitarras passaram a ser carinhosamente chamadas de Lucille, o nome da jovem. Na lista dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos da revista Rolling Stone, King ficou em terceiro lugar, atrás apenas de Jimi Hendrix e Duane Allman. Hoje, várias personalidades lamentaram a morte de B.B. King. O presidente Barack Obama disse que o blues perdeu o seu rei e os Estados Unidos perderam uma lenda. Obama lembrou que, encorajado pelo músico durante um show na Casa Branca há 3 anos, ele mesmo assumiu o microfone para cantar Sweet Home Chicago. Eric Clapton publicou um vídeo em que agradece King pela amizade e a inspiração como guitarrista.
Um parque infantil localizado numa esquina do bairro de Perdizes, na zona oeste da capital, é uma referência para moradores do lugar. Muitos se divertiram na infância com os brinquedos feitos com carinho por um publicitário que há 45 anos criou o espaço para tirar as crianças da rua. Por isso, seu Adalberto Costa de Campos Bueno é um personagem que é cara de São Paulo. Desta pequena garagem nasceu um dos maiores pontos de diversão para as crianças do bairro de Perdizes, na zona oeste da capital. A garagem, na verdade, é uma oficina de criação. Aqui, seu Adalberto cria de tudo e haja ferramenta. Do outro lado da rua, um pedacinho de floresta. E por ali, 4 gerações já passaram em busca de muita diversão. Bem-vindos a Adalbertolândia. Tudo começou há mais de 45 anos. Nesta foto de 69, o terreno não tinha cerca, muito menos muro. Seu Adalberto é publicitário aposentado e montou tudo sozinho. Em volta aqui, apenas em um quarteirão de distância, tinham 32 crianças entre 1 e 10 anos. Com esse terreno da família, resolvi tirar as crianças da rua e comecei a construir este parquinho. Um dos primeiros brinquedos foi o carrossel. As crianças faziam fila. A ideia era chamar o local de Criançolândia, a terra de diversões e brincadeiras para as crianças. Mesmo contra a minha vontade, eu deixei o nome ficar, Adalbertolândia. Mas é uma pena porque tirava aquele anonimato, que eu dizia para eles, a gente tem que fazer alguma coisa para os outros, sem dizer fui eu que fiz, ou foi meu pai que fez. Fernando fez parte do primeiro grupo de visitantes. Hoje, ele relembra a brincadeira favorita da turma. A árvore era o lugar onde nós brincávamos, né? E o seu Adalberto começou colocando essas réguas aqui justamente para nós subirmos na árvore mais facilmente, com mais segurança para brincar, né? Espalhados pelo parque estão 10 caminhos da floresta. Tem até um tucano, mas claro, de mentirinha. É a oportunidade de aproximar a criançada da natureza. O parquinho tem 45 anos e o seu Adalberto completa 89 em agosto desse ano, né, seu Adalberto? Então, será que aqui pode ser considerado como uma fonte da juventude para o senhor? Eu tenho pago, de certa maneira, para estar tão bem assim. Sou otimista, acredito em Deus, faço ginástica há anos, todo dia. Eu recarrego a bateria nos princípios do parquinho. E assim, aos poucos, seu Adalberto se mantém jovem e principalmente comprometido com a alegria e a diversão dos mais novos. Vem conhecer a Adalbertolândia e saber por que as crianças adoram ficar aqui. A Adalbertolândia fica na esquina da rua Plínio de Moraes com Paulino Longo, em Perdizes. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Daqui a pouco, 11h30 da noite, o Grupo Fala Mansa entra na playlist do Ouça. Assista agora, Todo Seu.